Prezados companheiros de doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês através do vídeo, trazendo um novo tema, para o qual pedimos a sua atenção e, se possível, faça uma reflexão se o assunto tem a ver alguma coisa com vocês em suas residências, porque o título é o Evangelho no Lar. Portanto, vamos nos preparar para ver o desdobramento do assunto e cada um busque, da melhor maneira, fazer uma reflexão e esta reflexão que seja dentro da sua própria estrutura familiar. Não interessa a família dos outros. Aqui, o que nós vamos trabalhar é a nossa casa. Como é que nós estamos lutando, estamos induzindo os nossos filhos para o mundo de amanhã. Mas, como sempre o fazemos, todos os nossos nossos contatos com vocês, nós trazemos alguns fatos importantes. E vamos citar um que pode ser que muita gente tenha conhecimento, mas eu não considero em quantidades. Algumas pessoas têm conhecimento porque, ao lerem a biografia de Allan Kardec, como ele codificou e como ele lançou o livro, vocês vão encontrar aquilo que nós vamos passar para vocês agora. Em 2 de dezembro de 1865, desencarna em Paris, França, Pierre-Paul Didier. Foi um editor, diretor da livraria Didier, confrade espírita e amigo de Allan Kardec, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi a sua conceituada editora e livraria acadêmica Didier a mesma que produziu tantos honoráveis trabalhos para academias de ciência francesa. Também aquela que mais prestou serviços gráficos para a Confederação das Obras Básicas da Codificação do Espiritismo. Em 7 de dezembro de 1953, Lisboa, Portugal, na manhã desse dia, a polícia invadiu a sede da Federação Espírita Portuguesa, confiscando todos os bens e propriedades, entregando-os à Santa Casa de Misericórdia, que, por sua vez, os entregou à Casa Pio de Lisboa, a qual, destruindo a fabulosa biblioteca com um acervo de mais de 12.000 volumes. O título do que nós vamos desenvolver hoje é A Educação da Alma Começa no Lar. Certa feita, Jesus indagou aos apóstolos: que faz o pescador antes de levar os peixes à feira? Os apóstolos não responderam: naturalmente, fazemos uma seleção dos peixes. Só serão levados à feira aqueles que estão bem fresquinhos. E o oleiro, o que faz? Responderam os apóstolos: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E o que faz o carpinteiro? Responderam os apóstolos: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão, só desse modo aperfeiçoará a peça bruta. Esse assunto vocês poderão encontrar no livro Jesus no Lar, de Francisco Xavier, e ditada pelo espírito de Neio Lúcio. Assim também, o lar, diante do mundo, é uma escola. É a primeira escola e o templo onde as almas humanas iniciam as lições para a vida reencarnada. É também, de Neio Lúcio, a afirmação: a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Meu Lúcio ainda vai mais longe.
quando traz outra afirmativa de Jesus. Nos estudos do Evangelho no lar, nos faz lembrar. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que o constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11, destaca a importância das relações familiares e como podem ser criadas um ambiente propício ao crescimento harmônico e entre todos aqueles que escolheram habitar um mesmo lar. Seria interessante que os nossos companheiros buscassem essa parábola do Evangelho segundo o Espiritismo ou no Novo Testamento, porque ela é de uma profundidade muito grande. Eu vou citar alguns episódios para que vocês possam valorizar a parábola. Um homem possuía 2 filhos e tinha uma imensa propriedade. Um dia, um dos filhos resolveu deixar o lar. Buscou seu pai, pediu a sua herança antecipada, porque ele queria viajar pelo mundo, conhecer o mundo. Não queria mais ficar na fazenda. O pai entregou-lhe a importância correspondente à sua herança e ele foi embora. Ao chegar muito longe de onde morava, em uma cidade, ele começou, em vez de trabalhar, de buscar aquele dinheiro que ele levava, evoluir, crescer, multiplicar-se. Ele entrou em conviver e viver com pessoas em delírio de bebidas, de festas, de passeios. E é claro, com o passar do tempo, as finanças foram decaindo, até que chegou o ponto de ele não ter mais um centavo. E quando ele não tinha mais nenhum centavo, todos aqueles amigos que ele havia adquirido naquele lugar se afastaram dele, o abandonaram. E ele ficou sem nada. Para sobreviver, ele teve que procurar emprego. E o único emprego que ele arranjou foi para cuidar de porcos. Quer dizer, dar banho nos porcos, limpar o local dos porcos e dar alimento para os porcos. E assim ele começou a trabalhar. Ele não tinha mais tempo nem sequer de se alimentar direito, porque o dia todo ele tinha que cuidar de muitos porcos, não era um só porco, eram muitos. E aquele absorvia todo o seu tempo. Quando chegava à noite, ele estava ainda muito cheio de mancha, de sujeira. Limpava-se as carreiras para dormir, para acordar cedo. E assim ele foi levando o dia, até que a um determinado tempo ele começou a fazer uma meditação, uma reflexão. E começou a pensar em seu lar, em sua casa, que ele o abandonou, pediu ao pai toda a herança e agora ele estava na miséria profunda. Mas também lembrava-se de que nada lhe faltava. Lá tinha comida, tinha trabalho, tinha dinheiro, tinha aquele encontro amoroso dos pais, tinha tudo, ele possuía tudo. Agora ele estava em plena miséria, cuidando de porcos, que nem alimento ele tinha direito para arranjar para si. E ele então pensou: eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me arranje um emprego. Não quero mais nada da herança dele. Eu quero um emprego para poder ganhar algum dinheiro, cultivando as suas terras, cuidando dos seus bens. E assim, ele tomou a decisão e partiu. E depois de andar bastante, um dia, ele chegou na fazenda. Mas antes de chegar na fazenda, o pai costumava, todos os dias, pela manhã, sentar-se na varanda da fazenda para apreciar o nascer do sol, para apreciar o movimento dos animais, quando ele viu um cidadão, um homem, se aproximando. E ele fixou
os olhos naquele vulto que vinha chegando. E notou que se tratava do filho dele que tinha ido embora, que vinha voltando. Levantou-se e apressadamente foi ao encontro dele e lhe deu um grande abraço. E veio abraçado com ele até a sua fazenda. Ali chegando, chamou seus empregados e mate o maior novilho que tem aqui, para poder a gente comemorar a volta do nosso filho. E assim procedeu. Procedeu porque ele preparou um banquete para poder homenagear aquele dia glorioso do regresso do seu filho que estava perdido. Ele agora tinha como cuidar do filho. O outro irmão, que nunca deixava o pai, à noite ao voltar do campo, viu aquele banquete e foi reclamar do pai. Pai, desde que eu me entendo que vivo ao seu lado, nunca o senhor matou um novilho para comemorar uma festa qualquer a meu respeito. Esse meu irmão te abandonou tudo aqui, foi embora, gastou todo o dinheiro, voltou na miséria, e tu ainda o recebe com um banquete, dando a ele tudo do bom e do melhor? Sim, meu filho, porque este que eu estou recebendo aqui, este filho estava perdido, e hoje eu estou novamente recebendo de volta. E você já é o filho do coração, já é o filho que comunica conosco. Portanto, ele está precisando, neste momento, mais amparo do que você. Descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. O maior patrimônio que os pais podem legar aos seus filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai garantir-lhe a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Os pais que temem da educação espírita às crianças não têm uma noção exata do espiritismo e, por isso mesmo, não confiam no valor da doutrina que esposam. Lembrar aos companheiros que nós nascemos no lar espírita. Desde quando nós viemos ao mundo, a minha mãe já era médium e meu pai, ao casar-se com ela, também era um homem que não tinha liberdade digamos assim, religiosa, ele não tinha nenhum credo religioso. E abraçou, a partir daí, a doutrina espírita, uma vez que a esposa era médium. E ele, então, desde criança, quando nós começamos a nascer, nos conduzia para a sede do Grupo Espírita Soberano dos Povos para recebermos a educação infantil dada por mestres maravilhosos naquela época, que nos traziam as lições do Catecismo Espírita com uma sapiência enorme. E daí seguiu a nossa educação, daí passamos para a pré-mocidade, mocidade, até que chegamos à sociedade, a dirigir sociedades espíritas. Assim também nós procedemos da mesma maneira com os nossos filhos. E digo sinceramente para os confrades que nesse momento estão nos vendo, não perdemos um só dos nossos filhos, e nem dos nossos netos, porque eles deram continuidade àquilo que aprenderam de seus pais, aonde eles estejam morando, seja em Portugal, seja aqui no Brasil, e valorizando a educação espírita para os seus filhos. Eu estou deixando esse exemplo para que vocês possam dele tirar alguma conclusão que sirva para transformar o teu lar num templo de educação, de amor e de obediência. A educação espírita tem uma dimensão muito mais ampla. Ao considerar o educando um espírito imortal, revestido temporariamente de um corpo material, que permite agir na vida terrena, ele precisa não só da educação intelectual, mas também da educação espiritual, religiosa e moral, para conseguir utilizar de um modo elevado as suas faculdades. E assim,
criar um destino venturoso, tanto na terra quanto na vida espiritual, para a qual vai retornar após o cumprimento da sua jornada evolutiva na terra. Assim, a educação espírita prepara os nossos filhos não apenas para o sucesso da vida material, em função da boa educação intelectual, mas também para a criação de um destino feliz, pela adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea e, principalmente, perante as lutas evolutivas. A educação, em boa síntese, é a luz que circula vitoriosa do sentimento do raciocínio, sustentando o equilíbrio entre cérebro e o coração. Emmanuel.